Família Vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando de Paracambi, no Rio de Janeiro, para a gente falar de Vasco, né, cara? Para a gente falar da ressaca do dia seguinte, né? O gosto amargo de guarda-chuva na boca depois dessa porrada que o Vasco tomou do Santos em São Januário por 3-0. Falando aqui do meu velho sofá da minha sala, porque a praça é nossa, igual o Carlos Alberto de Nóbrega fazia no banco da praça, né? Eu aqui no meu velho sofá, né? Para a gente falar do Vasco da Gama, para a gente falar um pouco mais dessa partida e para a gente falar de alguns assuntos aí de especulação de mercado, o desempenho do Vasco no Campeonato Brasileiro, que, cara, são números alarmantes, tá? Do desempenho do Vasco, aí a gente vê como é que se faz necessário o mais rápido possível a contratação de um atacante, de um goleador, de um centroavante de área, de um homem-gol, de um matador, que senão, meu amigo, a gente está fadado a cair para a segunda divisão esse ano, infelizmente, tá? É a péssima notícia que eu tenho para vocês. E também o Campeonato Brasileiro, que se encerrou hoje não, na verdade ontem, né? Porque já são 1 hora da manhã. Esse vídeo vai subir de madrugada, tá, pessoal? Peço a paciência de vocês. Mas antes de mais nada, peço o joinha, o like, que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações aí, para ajudar a impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei grato a vocês, pessoal. Vamos falar da 23ª rodada que terminou nessa segunda-feira, com um jogo aí que nos interessa muito. E eu tenho uma notícia ruim e uma boa notícia para falar para vocês, tá? Vou falar a notícia ruim primeiro. O jogo, a partida que teve, a última partida aí da 23ª rodada foi entre Internacional e Remo do Pará, né? Lá no Gigante da Beira-Rio, lá em Porto Alegre. E a péssima notícia é o seguinte, tá? Primeiro eu vou deixar a tabela aí para vocês verem. A tabela aqui, ó. Vocês podem ver o seguinte, né? O Santos ganhou, foi para 25 pontos na 14ª colocação, né? Cara, nessa rodada aí, só o Santos se deu bem porque ganhou da gente. Olha só que merda, cara. Putz grilo, né? Santos ganhou, tá com 25 pontos na 14ª colocação. O Grêmio vem na 15ª com 25, perdeu para o Atlético Mineiro. O Inter, eu vou falar já já, está na 16ª com 24. O Mirassol perdeu para o Urubu de 5-1, está na 17ª com 23. O Remo, eu vou falar já já, está na 18ª com 23. E a notícia ruim é que o Vasco continua na 19ª com 23. Por quê? Porque Inter e Remo empataram em 1-1 lá na Beira-Rio, né? E dessa forma aí o Remo nos ultrapassou, tá com 23 pontos, estava empatado com a gente. E eu não sei se o Remo perdesse hoje de 1-0, porque o Inter saiu na frente, vencendo de 1-0, né? E o Remo empatou no final, cara, no final. Eu não sei se o Remo tivesse perdido hoje, se o Vasco voltaria para a 18ª posição, que eu não vi aqui o critério de desempate. Eu não sei se o número de vitórias ou se de repente aí saldo de gol, se o Vasco voltaria para a 18ª, né? Enfim, só que o Remo empatou no final, foi para 23 pontos, o Vasco com 22 na 17ª. Só que a boa notícia é o seguinte, o Internacional, que iria para 26 pontos, estacionou nos 24 pontos. Ou seja, o Internacional não desgarrou da gente. O Internacional está com 24 e o Vasco, se assim acontecer um milagre domingo que vem de ganhar do Palmeiras lá dentro do Nubank Park, a gente consegue passar o Internacional, o Mirassol, o Remo, se esses times perderem novamente, né, cara? Uma vez que esses times, a gente tem que secar todos esses times para a gente sair da zona de rebaixamento, senão nada feito, né? Cara, e foi a rodada perfeita
pra gente sair dessa merda, se o Vasco tivesse feito o papel dele, se o Vasco tivesse feito a função dele. Só que o Vasco não fez. Quem se deu bem nessa rodada foi realmente o Santos, né? Então o Santos foi para 25 pontos, desgarrou um pouquinho lá da galera que tá aí. Ai, perdão. Essa da degola é o som do batendo, tá, galera? Então foi bom pro Santos essa partida, justamente foi o nosso adversário que a gente perdeu, cara. E o Vasco tá numa situação delicadíssima, cara. E o pior não é isso, não. O pior é que a gente está tendo que aturar, né, as encarnações. Gabriel Barbosa falando aí um monte de besteira, um montão de água. Neymar veio nas suas redes sociais falar de que não existe rivalidade com o Thiago Mendes, que ele tem coisa melhor para fazer da vida dele, para pensar na vida dele, que ele falou que não está pensando em rivalidade. Fez um deboche, né? Uma ironia. Porque saiu em tudo quanto é noticiário, né, cara? O problema dele com o Thiago Mendes. Antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa sobre isso aqui, tá, gente? Eu fiz um vídeo curto mais cedo falando das declarações aí do ex-jogador Denilson, que hoje é comentarista da Rede Globo, dizendo, né, criticando o comportamento do Thiago Mendes, que não estendeu a mão para o Neymar, porque rixa fica dentro de campo, fora de campo tem que virar página, não sei o quê. E eu fiz aí um vídeo, né, reagindo às palavras aí do Denilson, né, porque, porra, ele é um tremendo de um hipócrita, né, cara? Na verdade, assim, não é ele que é hipócrita, e sim essa mídia cebosa, né, que é hipócrita, porque é muito engraçado. A Globo, o pessoal, quando trabalha na Globo, eles têm que ser diplomáticos, né? Eles têm que ser sérios, né? É tudo ali uma fachada, vamos dizer assim. Porque se o Denilson tivesse lá no programa da Renata Fã, ele estava descascando, ele estava tripudiando, ele estava zoando, porque, primeiro, tá? Porque quando é com o Vasco, tudo é maximizado. Então, como o Thiago Mendes é jogador do Vasco, a mídia aproveita para cair em cima, para descascar em cima, né? Sempre foi assim, sempre será, desde que o mundo é mundo, né? Desde que surgiu o futebol, enfim. O Vasco é perseguido, então já tem uma implicância, já tem um ranço, né? E tá todo mundo caindo na pele aí do Thiago Mendes. Agora o Thiago Mendes virou um jogador de merda, um perna de pau e um cara que não serve de exemplo para ninguém, né? Só que deixa eu falar uma coisa. Foi o que eu falei no meu vídeo curto. Ninguém tem sangue de barata não, cara. Ninguém tem sangue de barata. O Neymar tá carregando um evento que aconteceu lá na França, não sei quantos anos atrás, quando ele jogava ainda na França, um contra o outro. Ele tá carregando essa mágoa com ele até agora, até ali o jogo da Vila Belmiro. É porque o Vasco perdeu, tá? É porque o Vasco perdeu. Então eles estão aproveitando para tripudiar em cima, porque o Vasco tivesse vencido, eles poderiam até estar falando de qualquer forma, mas já iam falar de outra maneira, né? Já não iam falar com tanta arrogância como eles estão falando. O Neymar não estava aí fazendo debochezinho nas redes sociais, né? E, porra, eu sei que o Thiago Mendes ele é muito estourado, eu até falo isso aqui, que ele tem que dar uma baixada de bola, que às vezes ele toma cartão de bobeira, porque ele é muito pilhado dentro de campo, tá? É um líder, sim, é claro que é um puta de um líder, tanto é que a atitude dele com o Neymar mostrou isso, né? Porque ele estava dentro de São Januário, né? E eu vejo também dessa maneira que se ele estendesse a mão para o Neymar depois de tudo que aconteceu, ele estaria expondo, inclusive, a instituição Vasco da Gama e a sua torcida, porque o Neymar mandou o torcedor do Vasco calar a boca lá na Vila Belmiro, chamou o Thiago Mendes de babaca, tá? Falou do episódio lá da França, dizendo que o Thiago Mendes tentou quebrar ele, sendo que o Thiago Mendes pediu desculpa na época a público, veio a público pedir desculpas para o Neymar, disse que não foi a intenção dele, desejava uma pronta recuperação para ele e tudo mais, tá?
E o Neymar trouxe isso à tona depois de um desentendimento no jogo lá na Vila Belmiro que os dois tiveram, né? Chamou o Thiago Mendes de babaca, sabe? Tripudiou da torcida do Vasco, tirou onda com a gente. Então, porra, cara, o Thiago Mendes, na boa, não fez errado não, cara. Não fez errado. Ele não fez errado porque, porra, ninguém é otário. E a mídia que gosta de babar ovo do Neymar, que gosta aí de puxar saco do Neymar, e alguns ex-jogadores como o Denilson, por exemplo. O Denilson que foi entrevistar o Neymar na Copa do Mundo, o Neymar ficou falando com ele assim à distância, porque o Neymar não dá entrevista para Globo. Cada negócio de política, tá? E a Globo persegue muito o Neymar por causa disso e o Neymar procura evitar. Quando o Neymar viu que o Denilson estava trabalhando a serviço da Globo, ele manteve uma distância, se resumiu a falar meia dúzia de coisinha e meteu o pé. Aí, porra, é um babaca. Então esse Denilson é um otário, um babaca também, que o Neymar, na hora que teve que dar alguma entrevista para ele, que ele teve que mendigar umas pouquíssimas palavras do Neymar, né? Ele não pensou nisso na hora de defender o fanfarrão, né? O Neymídia, que não respeita ninguém dentro de campo, que tira os companheiros de profissão para nada, arrogante, xinga os caras dentro de campo, sabe? Deprecia os caras, principalmente quando é de time pequeno, fica perguntando coisa do tipo, quem você é quem, você acha que tá falando com quem, sabe? Uma arrogância do caralho. É engraçado que isso eles não falam, cara. Essas coisas eles não falam, essas coisas não é vista, né? E o Thiago Mendes veio e se pronunciou diante disso, né? Foi interpelado. Eu não tenho vídeo porque o vídeo é cortado, ele não chega a falar desse assunto no vídeo, mas tem umas aspas aqui do Thiago Mendes que retrucou o Neymar após ele o chamar publicamente por recusar o aperto de mão dele, né? Abre aspas aí para o Thiago Mendes, ó. Eu não apertei a mão dele porque não respeito a maneira como ele se comporta. Ele age como se o jogo inteiro girasse em torno dele. Em 2020, eu fiz um desafio normal e ele transformou isso em uma grande história, como se eu tivesse deliberadamente tentado acabar com a carreira dele. É o tipo de drama que ele sempre cria. Ele fala como se todo mundo estivesse abaixo dele. É justamente isso, cara. É justamente isso. A verdade é que Neymar tem talento, mas há anos vive de reputação. Sempre lesionado, sempre reclamando, tá? Sempre fazendo tudo girar em torno de si mesmo e como é que é? Em torno de si mesmo, ponto. Eu não recusei o aperto de mão porque tenho medo dele. Recusei porque não sinto a necessidade de demonstrar respeito a alguém que não demonstra nenhum respeito aos outros. Porra, cara, é o que eu tô falando aqui, cara. É o que eu tô falando aqui. Ele pode continuar falando, as pessoas também quem ele é. Isso não me impressiona. Então é mais ou menos isso aí mesmo, cara. Quem é Neymar, cara? Neymar é um ser humano de carne e osso igual a todo mundo, gente. Eu não consigo entender essa idolatria toda nesse cara, nesse babaca. É mais um bom jogador, né? É um jogador extra série para a geração dele, porque para minha não foi. Para mim, na minha geração, ele seria mais um, tá? E, porra, é uma ovação do caralho. Aí é o Neymar, é o Neymar. Igual um monte de torcedor do Vasco que foi para São Januário domingo para ficar babando ovo desse merda. Você tá entendendo? Então, meu amigo, Thiago Mendes tá certíssimo, cara. Nisso daqui, eu dou total apoio a ele, tá? E não é porque é jogador do Vasco, não. Que eu sei separar muito bem as coisas. Mas aqui ele tá certíssimo, tá? E agora tá tendo um lance aí de que estão querendo enfiar o Vasco dentro de política, cara. O Flávio Bolsonaro, ele foi no jogo, ele é vascaíno declarado, ele já cansou de falar, já apareceu com a camisa do Vasco, em São Januário com o pai dele, tá? Ele foi ao jogo, o Vasco já tinha se manifestado, já tinha emitido uma nota dizendo que os candidatos a presidente estavam convidados, todos eles, independente de partido, independente de ideologia política, de lado político, o Vasco não se mete nisso e coisa e tal, já tirou o corpo, a diretoria tirou o corpo fora já disso daí,
Mas já está vendo um monte de veículo de comunicação, um monte de mídia falando que o Flávio Bolsonaro esteve em São Januário, dando uma ênfase para isso como se fosse uma coisa que a Polícia Federal chamou a atenção do Vasco de que do Flávio Bolsonaro estava indo para São Januário. Ele foi lá, inclusive, falou com o Neymar, inclusive, pegou um autógrafo do Neymar, sabe? É que o Neymar é do lado deles, entendeu? Então, por isso que a Globo persegue ele. Aí agora tá o Juca Kfouri dizendo que quem está chefiando a recuperação judicial do Vasco é um amigo próximo do Flávio Bolsonaro e próximo do Alain Belanciano, que é o vice-presidente da Assembleia Geral do Vasco, que tem emendas parlamentares liberadas pelo Flávio Bolsonaro para o Vasco da Gama e está se suspeitando para que entrou essas emendas. Cara, o Juca Kfouri é o único que está falando nesse assunto, cara. Sabe por quê? Porque ele tem um lado político oposto ao cara. Então, pelo fato do nome do Flávio Bolsonaro estar ligado ao assunto, ele está se manifestando. É só por isso. Eu não estou falando isso daqui, cara, tomando partido de A e nem de B. Não é isso que eu estou querendo dizer, sabe? Eu não estou aqui defendendo o Flávio Bolsonaro, eu não estou aqui atacando o Juca Kfouri por ele ser contra. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que a última coisa que o Vasco precisa nesse momento é estar enfiado na política do país, cara. Porque a política do clube já é suja por si só. A política do clube já atravanca o clube já há anos. A política do Vasco já, definha o Vasco a cada dia que passa. A última coisa que o Vasco, precisava, cara, era estar enfiado no meio de política e de políticos como Flávio Bolsonaro, com gente do PT e coisa e tal, cara. A última coisa. Então faço até um apelo para os torcedores do Vasco para não embarcarem nessa onda, cara, de que Flávio Bolsonaro estava em São Januário, que é de direita, que é reacionário, que é não sei o quê. Você que tiver sua ideologia, ou você que seja a favor do Flávio Bolsonaro também, e está se manifestando a respeito disso, orgulhoso de... Cara, não entra nessa onda não, por favor. A última coisa que o Vasco precisa nesse momento é isso aí. O Vasco já está cheio de problema, cara. O Vasco já está cheio de problema. Não vamos misturar as estações, por favor, tá? Já basta essa mídia podre, suja, que gosta de misturar política com futebol, mistura tudo, sabe? Persegue os outros por causa disso, é a favor de outros por causa disso. Então, cara, pelo amor de Deus, sabe? Mistura as estações não, cara. Pessoal, olha só, Jair, ele saiu com problema no adutor da coxa na partida contra o Santos. E detalhe, o negócio é pior do que se imaginava, tá? O Jair vai ficar 1 mês fora por causa dessa lesão no adutor da coxa. Puta merda, cara. Olha, é só notícia ruim, cara. O Jair ele tem que ir para uma oração, o Jair ele tem que fazer alguma coisa, porque não é possível, cara. Não é possível, o cara já lesionou os 2 joelhos, aí agora volta, tava bem, tava jogando bem, inclusive, esqueci de citar isso ontem, né? Muito da baixa de rendimento do time no jogo contra o Santos foi devido à saída do Jair, não pela entrada do Santiago Sousa, que o Santiago Sousa jogou muito bem, mas são características diferentes, né, cara? São características totalmente diferentes. Então, claro, mudou muito ali o time naquele momento. O Vasco estava mais incisivo, indo para cima, estava mais intenso na partida. E quando o Jair saiu, a gente foi vendo que a intensidade do time foi caindo lentamente, entendeu? Minuto a minuto, assim, até que no segundo tempo o Vasco perdeu ali um pouco o ímpeto que fez o Santos justamente vir para cima e achar as oportunidades para sair os gols, né, cara? Então, cara, é foda, cara. 1 mês aí o Jair de fora, claro, o Sousa vai entrar no lugar dele, com certeza. É o substituto natural? Não é, né? Porque para mim, não tem outro, né? Por isso o Vasco tá correndo atrás de volante aí, né? Já vou falar disso já, especulação aqui do mercado. Só que antes de mais nada, né? Eu quero falar aqui
do momento do clube, né, cara? Que assim, é impressionante as estatísticas que eu encontrei aqui, né? Que como são negativas, cara. E ver como é que é a necessidade do Vasco arrumar um atacante para ontem, tá? O Vasco fez 2 pontos nos últimos 21 disputados dentro do Brasileirão, tá? Enfrentando Mirassol, Santos, Atlético Mineiro e Bragantino em casa. Pô, o Vasco perdeu o ponto pro Mirassol, o Vasco perdeu o ponto pro Santos, o Vasco perdeu o ponto pro Atlético Mineiro, pro Bragantino. Pô, puta que pariu, cara. E são pontos importantes e irrecuperáveis, cara. Você não pode vacilar dentro de casa. Quem tá lutando aí para sair da degola não pode vacilar dentro de casa, cara. Tá? E além de vitória e Inter fora, tá? 2 pontos e nenhuma vitória, tá? E o Vasco tem que fazer 24 pontos de 48, ou seja, o Vasco tem que ter um rendimento aí de 50% para sair dessa situação e escapar da zona de rebaixamento, tá? Restam 16 jogos, né? E o Vasco tem que ganhar 8 partidas. 8 partidas, tá? Vai chegar aos 43, aos 46 pontos, né? Atualmente o Vasco tem um rendimento de 33%, com 7 jogos sem vencer. Então, cara, isso é preocupante. Isso é preocupante. E mais preocupante ainda, tá? É que o ataque do Vasco finalizou 54 vezes nas últimas 3 partidas e não fez nenhum gol. Não fez nenhum gol, cara. O Gabriel Barbosa precisou de 2 chances no domingo para fazer o gol, cara. 2 chances só que ele precisou. O Vasco, 54 finalizações em 3 partidas, não conseguiu fazer um gol em todos os atacantes que o Vasco tem. Todos os atacantes que o Vasco tem, tá? Quanto o Bahia 0x0 foi 14 finalizações, quanto o Olímpia 0x0, 21, e quanto o Santos, que perdeu 3x0, 19 finalizações. 19 finalizações. Cara, não é possível. 54 chutes, 0 gol, 2 pontos conquistados. Cara, é deplorável, cara. A carência desse elenco e tudo por causa dessa gestão, tá? Tudo por causa. Aí, sim, eu critico o Pedrinho, eu critico o Felipe. A gente não sabe o que o Felipe faz dentro do Vasco da Gama até hoje, porque ele que é o responsável, junto com o Admar Lopes, para fazer o scout dos jogadores, das contratações e tudo mais. E, porra, o Vasco não consegue contratar uma porra de um atacante que presta. Parece que o Colídio causou uma boa impressão, o Santiago Sousa também, a gente já sabe, beleza. Só que, porra, no início da janela ali, cara, Alan Saldívia, Marinho Ninistrosa, Spinelli, que mais? Rojas, sabe? Rojas, quem mais, cara? Brenner, próprio Brenner, não é porque meteu 2 gols contra o Fluminense da classificação que, porra, que agora ele virou craque, sabe? Demorou muito para aparecer, então, porra, cara, a gente vê como é que tá essa gestão, ela é incompetente demais, cara, e o Felipe tá ali por ser amigo do Pedrinho, sabe? Ah, é ídolo. Ídolo é o caralho. Pra mim ele não é ídolo não, cara. Pra mim o Felipe nunca foi ídolo. Tem até camisa número 6 que fizeram pra... Ele não merecia isso, cara. Não merecia. Já jogou no Urubu, já jogou no Fluminense, já vestiu camisa de rival. Ídolo pra mim é Roberto Dinamite, cara. Nem Edmundo é. Nem Edmundo é. Jogou no rival, porra. Jogou no Fluminense. Ah, Roberto Dinamite, pô, jogou no Americano de Campos, no Campo Grande, sei lá, no Campo Grande. Ah, porra, beleza, mas isso porque o Vasco na época escanteou ele, porra. Foi lá de 91 para 92, o Vasco escanteou o Roberto Dinamite, estavam dizendo que ele estava velho. Olha isso. O Roberto Dinamite, vocês terem uma ideia, na época, cara, era um jogador normal, na época. Apesar de ser o maior ídolo que o Vasco tem até hoje, ele na época tinha torcedor do Vasco querendo a saída dele naquela época, dizendo que ele estava velho, que ele estava atrapalhando o clube. Entendeu? Não, tem que dar chance para quem tá aparecendo aí, quem tá bem, não sei o que, o Roberto Dinamite tá atrapalhando. Aí jogou na Portuguesa de São Paulo e jogou no Campo Grande e depois encerrou a carreira de novo no Vasco. Entendeu? Mas
Porra, para vocês verem, cara. E o Roberto Dinamite não tem a homenagem que esses caras têm. Felipe com camisa personalizada. O Juninho é um cara que pode ganhar uma homenagem, que só jogou no Vasco aqui, tá? Por mais que ele seja um cara problemático e tudo, mas dentro de campo sempre honrou a camisa do Vasco. Agora Felipe, pô, pelo amor de Deus, cara. Então, Felipe tá ali, ganha um dinheirão, um salário absurdo, sabe? Pra não fazer nada, cara. Pra fazer essas merdas desse scout aí, pro Vasco contratar um monte de bagre, tá? Porra, o Vasco com 30 ações na área do rival contra o Santos. O Santos só com 7. 30 ações a 7 dentro da área contra o Santos. E não consegue fazer um gol. O Santos foi lá, fez 3. Em 7 ações dentro da área, o Santos meteu 3 gols no Vasco, cara. 3 gols no Vasco. E por incompetência do Léo Jardim, que entregou 2 gols, né? Por incompetência do seu Léo Jardim, tá? A maior média de ações com bola dentro da área, rival do Brasileirão na Série A de 2026. 26 por jogo. O Vasco tem tem a média de maior ação no Campeonato Brasileiro. E não faz gol, cara. Supera, inclusive, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. E não faz gol. Olha outro detalhe, cara. O Vasco está entre os que mais gastaram em reforços esse ano. Tá? É o quarto clube que mais investiu em reforços para o elenco 2026. Está atrás só de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Tá? É o quinto elenco mais valioso. Quinto elenco. Cara, o problema não é dinheiro. O problema não é dinheiro. Dinheiro tem. O problema é a falta de competência na hora de contratar, cara. E olha só o detalhe, cara. Olha só, os caras continuam insistindo no erro. Antes de mais nada, eu quero deixar aí o jornalista do SBT Esportes falando sobre justamente isso daí, tá? Que o Vasco é o quinto elenco mais valioso, é o que mais contratou, só fica atrás de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. E fica aí com o que o repórter do SBT Esporte está falando aí, daqui a pouco eu volto. Isso para mim, Fernandinho, é o retrato da incompetência na gestão do futebol. E aí a gente precisa separar o que é a organização do Vasco, todos os embrólios da justiça, todas as questões de bastidores, do que é a gestão de futebol. E essa é a minha maior crítica à gestão do Pedrinho, Felipe, Edmar Lopes, enfim, todos os responsáveis por gerenciar e montar esse elenco do Vasco para 2026. Porque muita gente fala, você fica falando que o Vasco tem que contratar, mas o Vasco não tem dinheiro. O Vasco tem dinheiro sim, porque o Vasco é, como a gente acabou de mostrar aqui, o quarto clube que mais investiu em 2026 no seu elenco. O Vasco só está atrás de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, em dinheiro investido para trazer reforço. E esses reforços dão resultado dentro de campo? O problema não é dinheiro. O problema é o que se faz com esse dinheiro dentro do clube. O Vasco precisa investir o dinheiro da maneira correta. Como eu falei aqui agora, o Vasco não consegue fazer gols. Então o Vasco precisa mapear no mercado e trazer no mercado com urgência, rápido, jogadores que façam gols. Se o Vasco estiver especulando, negociando com um jogador que não faz gol, não dá pra gente levar a sério. Não dá pra gente achar que é isso que vai resolver o problema do Vasco. O Vasco precisa olhar para os seus problemas e resolvê-los com urgência se quer sair da zona do rebaixamento, se quer ter um ano minimamente tranquilo daqui até o final. Então vocês viram aí, né, cara, o jornalista, eu esqueci o nome dele aí do SBT Esporte, né, SBT Esportes Rio, né, falando do ataque vascaíno, né, que é o do elenco do Vasco, que é o quinto elenco mais valioso do Campeonato Brasileiro e tá na lanterna do Campeonato Brasileiro. Tá na vice-lanterna, na verdade, né? Na vice-lanterna. Né? Só não tá na lanterna porque a Chapecoense consegue ser pior, muito pior do que todo mundo, mas enfim. Então, não é falta de dinheiro, é problema de gestão, tá? É problema simplesmente de gestão, escolhas mal feitas, cara, atletas mal escolhidos, né? E, cara, aí, porra, o pior que eles insistem, cara. O pior que eles insistem. Olha as especulações, cara. Ainda estão querendo lá o Arthur Chaves, né? Estão falando do Arthur Chaves lá do Hoffenheim. Eu estava tentando lembrar da outra vez onde o Arthur Chaves jogava, né? No futebol alemão, no Hoffenheim, né?
Diz que é um empréstimo com opção de compra e prevê um pagamento inicial ao clube alemão que já deu o ok, tá? Só que a menina dos olhos de ouro para a zaga do Vasco é o Diego Carlos, é a preferência, tá? Só que depende lá do Fenerbahçe rescindir o contrato com o jogador, porque o Vasco falou que não vai pagar, tá? Mas o Arthur Chaves, se for o caso, a segunda opção, e o Vasco, que é um modelo de empréstimo com opção de compra. Ok, beleza. Tá precisando de zagueiro? Tá. Que se machucar o Cuesta ou o Robert Renan, e outra coisa, a gente não tem zagueiro alto, forte dentro da área, de repente seria até para ser titular, né? E ao lançar o Dívia ninguém merece, tá? Agora, eles continuam. Antes de chegar nesse cara aqui, tá? Antes de chegar nesse cara aqui, eu vou falar do tal do Alexander, né? O tal do Alexander, o volante. Cara, para que o Vasco vai contratar mais volantes, cara? Ah, o Jair se lesionou, vai ficar um... Cara, mas não interessa, cara. Ah, porque eu não consegui contratar o Diosso, então, porra, o Alexander... Cara, porra, o Vasco não precisa de volante, cara. O Vasco não está... Cara, tem o Ramon Rick. Usa o Ramon Rick, cara. Cauã Barros. Estão ali para isso. Porra, para que mais volante? Para que mais volante, né? Aí parece que o Cruzeiro, que estava quase acertando a contratação do Alexander, lá do Atlético Mineiro, parece que teve aí um revés. Parece que não. Parece que o Cruzeiro recuou. O Santos recuou, né? Tinha interesse na contratação dele. E o Santos assinou aí com uma proposta de 5 milhões de euros, só que recuou. Agora o Santos quer ele por empréstimo, tá? Ele quer o jogador por empréstimo, só que o Galo ele não quer emprestar o jogador. O Galo prefere vender ou um empréstimo com obrigação de compra, né? E tudo bem, o Atlético não vai utilizar o jogador, porque ele foi o pedido do Cuca na época do Atlético Mineiro, e agora o Cuca, por estar no Santos, está querendo o jogador lá também, né? O Cuca gosta do jogador, né? E ele perdeu espaço lá para o tal do Eduardo Domingues, e também com a chegada lá do Fred e do Campanho. O Fred foi especulado no Vasco também, está chegando no Cruzeiro, o Fred, tá? E o Vasco segue interessado no volante, tá? O Clube Paulista pode abrir um caminho aí, um desfecho positivo, né? Inclusive, tá? Diz que o jogador tem interesse em atuar pelo Vasco por conta do pai dele, que é torcedor fanático do Vasco. Parece que o jogador aí do Alexander é vascaíno roxo. E o outro detalhe é que ele vai ser pai agora, daqui a alguns meses, e a mãe da criança é a Tereza Coutinho, prima do Felipe Coutinho, né? Também vascaína. Então, aí parece que o cara quer jogar no Vasco do pai, por causa da mãe do filho dele, e que é prima do Felipe Coutinho. Mas, porra, cara, a gente não pode misturar as coisas, cara. O Vasco está precisando de atacante, cara. O Vasco está precisando de atacante, camisa 9, goleador, cara, finalizador. O Vasco não tem, o Vasco não consegue fazer gol. O Vasco não consegue fazer gol. Aí, olha só a insistência dessa diretoria de merda, cara. Olha só, ainda estão insistindo no tal do John Mercado lá, o jogador lá do... Puta merda, qual é o nome do time aqui, cara? Do Sparta Praga, lá da Iugoslávia, sei lá, da puta que pariu, não sei, né? Diz que um representante aí da empresa que agencia a carreira do jogador viajou para se reunir lá com o clube dele, com o Sparta Praga, para tratar aí da negociação com o Vasco. O atacante já aceitou a proposta do Vasco e aguarda os clubes chegarem a um acordo, tá? Diz que a oferta é em torno de 8 milhões de euros, o Sparta Praga pediu 10 milhões de euros, tá? Valor bem acima, que não deseja negociar o atleta, tá? Então, cara, parece que o Vasco tá querendo aí contratar esse John Mercado, é um jogador de lado de campo,
Detalhe, é que eu esqueci de anotar esses detalhes aqui. Parece, cara, que não sei em quantos jogos ele não fez nenhum gol lá no Sparta Praga. Ele não fez nenhum gol. Diz que em, sei lá, em 200 jogos na carreira, ele só tem 30 gols, cara, marcado, cara. O cara não marca gol. E o Vasco tá precisando de atacante que faça gol, cara. O Vasco tá precisando de atacante que faça gols, cara. E para que vai contratar esse cara? Vai dar 8 milhões de euros nesse cara, nesse atacante, nesse John Mercado aqui, cara. Porra, mais um bagre. Então, quer dizer, a diretoria continua errando, continua caindo no mesmo erro, cara. No mesmos erros de sempre, contratando mal. Porra, fazendo péssimas escolhas que não vão resultar em nada. O Vasco vai continuar na mesmice, gasta dinheiro. Pô, será que não tem um atacante dentro do Brasil aqui, cara, goleador, que o Vasco possa contratar muito mais barato que esse cara aqui? O Bruno Lopes, cara, tá aí, cara, bota o moleque para jogar. Ah, mas o Pedro Emanuel falou que não vai utilizar o garoto agora porque não vai queimar etapas. Pô, vai pra merda, cara. Pô, o Romário com 19 anos, 20 anos, já estava decidindo o título de Taça Guanabara. Ah, mas o Romário é o Romário. Cara, não importa, meu irmão. A gente não sabe o que o jogador vai ser. Você tem que testar, cara. Você tem que começar a testar o cara, o moleque, para ver se ele vai dar, para ver se ele vai ser um jogador aí a nível mundial, caralho, a quatro, se ele vai ter uma carreira com essa. Ou se não vai dar, você vai morrer no meio do caminho. Entendeu? Você tem que botar o jogador para jogar, cara. Como é que você vai saber? Vai botando ele aos poucos no segundo tempo das partidas, cara. Quando vai precisar ter que marcar gol, bota ele. Não é jogar a responsabilidade em cima do moleque, tá? Mas, cara, é uma opção, cara. É um jogador de área. É um atacante de área. Finalizador. Bota ele pra jogar nessa porra desse time, cara. Pra ver se de repente, porra, não acontece. Pra ver se de repente ele não vinga. Vai que dá, cara. Então, porra, agora, se eu não botar ele para jogar, não adianta nada, né? E para finalizar o vídeo, eu vou deixar um vídeo aí do André Garoni, que ele faz aí uma análise, né, do Vasco da Gama, que ele fala, né, cara, tu imagina um condutor de um piloto de Fórmula 1 que não tem carteira de habilitação. Tu imagina um jogador de basquete que não sabe arremessar. Tu imagina o nadador que morre afogado. Entendeu? É o Vasco que não consegue fazer gol, que é o principal objetivo do futebol, que senão você não vence as partidas. Aí ele fala que o Vasco gastou 200 milhões de reais em pontas e atacantes em 2 anos, cara. Em 2 anos o Vasco já gastou 200 milhões de reais em atacantes e pontas, incluindo a época da 777, tá? Com os atacantes que vieram jogar, o Vasco já gastou 200 milhões. E parece que essa celeuma de falta de gols e de falta de atacante protagonista do Vasco já tem uns 10 anos que isso vem rolando. Que o Vasco não tem atacante que se destaque mais. 10 anos, tá? E ele fala o seguinte, ele fala que dos 3 atacantes que fizeram mais gols nesses 2 anos, 2 vieram da base. Ryan e o Gabriel Peck. O que está correndo por fora é justamente o Verratti, que foi o último atacante que nós tivemos ali decisivo, que foi embora. Tá? E os outros 2 são da base. Por isso que eu falo, por que não coloca o Bruno Lopes nesse time aí, cara? Coloca o Bruno Lopes do lado do Colídio para jogar, porra. Vai que o moleque desponta, cara. O moleque tem uma força física boa, sabe chutar bem, faz um pivô legal, cara. Tem um corpo maneiro, consegue fazer uma parede. Porra, bota o moleque para jogar. Então, para finalizar o vídeo, vou deixar o André Garoni falando isso daí. Que o Vasco vem errando sistematicamente nas suas escolhas, que o planejamento é uma merda, né? E o Vasco gasta um monte de dinheiro, sabe? Para não ter resultado nenhum. Fique com Deus. Saudações vascaínas.
Ai, complicado. Eu fui. Você já viu alguma equipe de natação onde os atletas não sabem nadar? Você já viu um time de basquete onde os jogadores não sabem arremessar uma bola? Uma equipe de atletismo onde os atletas não sabem correr? Ou, sei lá, uma equipe de Fórmula 1 onde o piloto não tem CNH, não sabe dirigir? Você já viu isso em algum lugar? Não dá, da mesma forma, ter um time de futebol que não sabe fazer gol. O princípio básico, inegociável do esporte, que é marcar gols. E o Vasco consegue, mais um ano, ser um time incapaz de fazer gols. Isso aqui a gente repete há anos. Eu lembro de ter escrito uma coluna em 2015 sobre isso. Estamos em 2026, 11 anos depois, e o Vasco segue essa sua saga. Com o agravante de que nos últimos 2 anos, o Vasco gastou cerca de 200 milhões de reais em pontas e centroavantes. Vou repetir aqui. Nos últimos 2 anos, já na gestão do Pedrinho, o Vasco gastou cerca de 200 milhões de reais em pontas e centroavantes. E nesse período, a gente pode até esticar aqui um pouquinho mais, desde que virou SAF, lá com a 777, e aí se acrescenta Orelhano, Adson, Pedro Raul e até o Verratti nessa lista, os jogadores que mais marcaram gols, dos 3 que mais marcaram gols, 2 vieram da base. Não vieram dos mais de 270 milhões investidos só em atacantes nos últimos 3 anos e meio, desde que o Vasco se tornou SAF. Gabriel Peck e Ryan. O único contratado que aparece no top 3 de gols desse período é o Verratti, que talvez tenha sido o jogador mais barato entre todos os contratados e que saiu pela porta dos fundos sem render nenhum valor financeiro para o Vasco, com todos os problemas que o Verratti poderia ter. Certamente não saber fazer gols não era um problema do Verratti, mas é, adivinhem, um problema do Vasco. Um time que gasta mais de 200 milhões de reais e não sabe fazer gols. E não é ao acaso. A gente repete isso aqui há muitos e muitos anos.